Agora a gente vai falar de um assunto delicado, divórcio. No Brasil, é grande o número de casamentos que simplesmente chegam ao fim. Segundo o IBGE, 1 a cada 3 matrimônios acaba em divórcio em todo o país. O casamento acabou. A previsão é de desgaste quando o assunto é divórcio. Pela frente vem divisão de bens, disputa pela guarda dos filhos. No Brasil, muita gente passa por isso. A lei do divórcio é de 1977, só que os dados sobre o tema só começaram a ser incluídos nas estatísticas a partir da década de 80. Segundo o IBGE, mais de 7 milhões de divórcios foram registrados no país entre 1984 e 2016, ou seja, são 580 por dia para 29 milhões de casamentos. Mas já existe uma forma menos burocrática de lidar com isso. É o divórcio consensual. Em Belo Horizonte, o serviço é oferecido por meio do setor pré-processual do Tribunal Mineiro. Quem está se separando pode agendar uma audiência no Centro Judiciário de Solução de Conflitos. É de graça e não precisa de advogado. O casal pode vir em conjunto, se já tiver um consenso prévio. E se não tiver o consenso prévio, vem um dos cônjuges, nós fazemos o registro pedido, marcamos uma sessão de conciliação e expedimos uma carta convite para o outro cônjuge, para que nessa sessão de conciliação nós possamos tentar o divórcio amigável, consensual. Nós conseguimos aqui, em média, resolver os divórcios em 15 dias. As audiências duram, em média, 40 minutos. E como é um momento de diálogo, há casais que já desistiram do divórcio na hora H. A gente pergunta para eles, né, se eles estão fazendo essa escolha, se é de livre e espontânea vontade, se eles têm alguma dúvida que eles querem conversar entre eles, se eles têm alguma pendência ou se existe uma chance de volta, né, de conciliação. E por 2 vezes, eu até me orgulho muito disso, eles voltaram atrás. E para conversar sobre esse assunto está aqui Christian Fetter, advogado especialista em direito de família. Boa tarde, doutor. Boa tarde. A gente viu aí como funciona, então, esse divórcio consensual. Em que situações ele pode ser aplicado? Um casal pode ir lá tentar resolver essa situação? O casal que estiver com um consenso pleno a respeito dos temas que envolvem o seu divórcio, ou seja, divisão de patrimônio, a situação eventual dos alimentos, pode, independentemente de ser um casal do mesmo sexo também, evidentemente, ou ser uma união estável, o casal pode fazer o seu divórcio em cartório. Não pode ter filhos, né? Filhos menores. Esse é um ponto importante. Se houver filhos menores ou maiores incapazes, o casal é obrigado a efetuar esse divórcio em juízo. Não pode ter filhos menores porque tem a questão da guarda, é isso? E a questão da participação obrigatória do Ministério Público também. Agora, esse divórcio ele já produz efeito imediato? Imediato. Essa é uma das novidades da Lei 11.441 de 2007, que criou essa possibilidade, que criou também os inventários em cartório, que seria um outro assunto. Mas, uma vez que a escritura pública é lavrada, ela pode ser levada ao cartório onde o casal se casou para averbar o divórcio. Ela pode ser levada a um cartório de imóveis, por exemplo, se houver alguma divisão do imóvel. Ela pode ser levada ao Detran, bancos. Então, ela opera imediatamente, independentemente de uma homologação judicial. Ela absolutamente não carece de homologação judicial. Nenhum divórcio é simples, mas nesse caso específico consensual, uma coisa é certa. É bem mais rápido que o tradicional. Eu acho que são 3 pontos. Primeiro, você tem menos estresse, porque é mais rápido. Você tem menos custos, porque ele acaba sendo mais barato, né? E você tem essa questão de não haver o litígio, né? De o casal rapidamente poder... a questão temporal, né, do casal. Às vezes, em uma semana, a gente consegue reunir os documentos, levar ao cartório e tem isso resolvido. É mais barato, inclusive, porque nem sempre precisa de um advogado. Não, a presença do advogado é obrigatória. Mas a OAB ela recomenda que a cobrança dos honorários seja mais baixa, pro caso até porque o trabalho é muito menor, né? E veja que mesmo que o casal tenha filhos e precise ir a juízo, o divórcio consensual em juízo é também muito mais rápido. Agora, como é que funciona a partilha de bens? Porque quando casa, meu bem, depois dizem meus bens. Eu acho que o casal estando bem orientado, né, vai conseguir chegar a uma partilha de bens correta. Porque tudo depende do quê? Do regime de bens que foi adotado e da forma como aqueles bens foram adquiridos. Vou dar um exemplo clássico. O regime da comunhão parcial de bens. Se a pessoa recebeu uma herança, pela letra da lei, aquela herança não pertence à comunhão do casal.
Já se o casal se casou em comunhão universal, as heranças se comunicam. Mesmo antes do casamento? Sim. Com o casamento em comunhão universal, os patrimônios particulares se comunicam. Então, o que acontece muitas vezes é a desinformação. A pessoa entra numa briga porque acha que tem um certo direito e não tem, ou foi mal orientada, ou procurou em fontes não seguras. Mas a gente consegue, muitas vezes, já no escritório, debelar um divórcio potencialmente litigioso, mostrando às pessoas o direito real que elas têm. E aí conseguimos conduzir um cartório, muitas vezes, para resolver rapidamente, mais barato, com menos estresse, essas vantagens todas que eu coloquei. E o divórcio consensual também desafoga a justiça? Sem dúvida. O plano original foi esse. Né? Há um processo nacional hoje de desburocratização, desjudicialização. Então, quanto mais você conseguir resolver situações sem reclamar a presença do juiz, melhor. Antigamente, o que acontecia é que a gente ia para essas audiências de divórcio, que eram audiências praticamente pro forma. É isso que o senhor quer, a senhora também, e o juiz perdia ali 15, 20 minutos numa audiência, em que poderia estar se dedicando a casos mais complexos, apenas para ratificar, né, a vontade já manifestada. Então, contribui demais para o desafogamento do Poder Judiciário também. Ok. Christian Fetter, obrigada mais uma vez pela participação. Obrigado. Foi um prazer, sempre à disposição. Obrigado, bom dia.